Amém. Aí, pode se assentar. Pode dar uma descansadinha. Tudo bom com vocês? Como foi a semana? Correria. Hoje já não está tão frio. E aí? Vocês estão prontos? Pronto para o último treino da semana? Então, quem trouxe sua Bíblia, já vai abrindo lá para a gente em 2 Reis, capítulo 5. E enquanto você abre, eu queria dar algumas direções para a mensagem de hoje. Então, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 mesmo. Então, 2 Reis, capítulo 5, você deixa aberto aí, a gente já vai ler esse texto. Hoje a gente tem uma pergunta para responder nessa mensagem, nessa reflexão que a gente vai ter aqui desse texto. Uma pergunta simples, para alguns muito simples, acho que para a Bíblia é muito simples. A Bíblia ela responde várias questões. E essa questão, ela é uma que ela tira de letra. A pergunta que nós vamos fazer hoje é: qual a razão da sua vida? Bem simples, fácil de responder. Você consegue responder essa pergunta? Por que você existe? Qual é o motivo de você levantar de manhã, no frio, e colocar os 2 pés do lado da cama e sair do quentinho da cama? Por que você existe? Qual é a razão da sua existência? A gente vai responder essa simples pergunta hoje, em 2 Reis, capítulo 5. Eu acredito que a Bíblia é o melhor lugar para a gente achar a resposta para essa pergunta. Porque o ser humano, ele tem uma sensação de vazio. A gente chama isso de vazio existencial. A gente tem um buraquinho dentro da gente. Eu gosto muito da ilustração de que a gente é como se fosse um quebra-cabeça. E a gente vai vivendo a vida e a gente vai completando esse quebra-cabeça. A gente vê que tem umas peças que não cabem, outras que não encaixam, e a gente vai montando a nossa vida. Você vai lá, se formou, faz a sua faculdade, ou você descobre o seu esporte, você descobre que você tem uma aptidão ali para uma prática esportiva, né? Às vezes, tem muita gente que começa lá, o cara começa no tênis de mesa e descobre que era bom no Muay Thai. Às vezes acontece. Então, você vai ali tendo as suas experiências com outras artes, até se encontrar, a gente vai montando durante a vida da gente esse quebra-cabeça. Mas eu acredito que existe uma peça que é Deus na nossa vida. E a gente só consegue completar esse quebra-cabeça quando a gente coloca Deus na nossa vida. Então o ser humano ele tem um vazio que é do formato de Deus. E eu não sei se você gostava de montar quebra-cabeça quando pequeno, eu amava. E as peças elas têm aqueles encaixes. E às vezes você estava ali se batendo para poder encaixar e você forçava uma peça às vezes. Aí ficava uma cor meio destoante, a imagem não fechava, mas você falava, não, deu certo. E na vida da gente é assim. A gente tem aquele lugar de Deus na nossa vida e às vezes a gente vai enfiando algumas coisas. A gente coloca ali relacionamentos, algumas pessoas colocam bebida, poder, mas somente Deus tem o formato certo para completar o quebra-cabeça da nossa vida. E eu acredito que somente em Deus a gente consegue entender qual é o motivo da nossa existência. Por isso, a gente vai ler lá 2 Reis, capítulo 5, começando no versículo 1. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a ser serva da mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria Naamã da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita tinha dito para ele. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei para você uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse:
por um acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem, dizendo: por que rasgaste as suas vestes? Envia-me Naamã a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, a sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estou certo que ele pelo menos sairia para me receber e invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus se moveria, e eu colocaria sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que as águas de Israel? Será que ele não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso dali. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim Naamã desceu ao Jordão e, mergulhando 7 vezes, conforme a ordem de Deus, foi purificado, e sua pele se tornou como a de uma criança. Amém, até aí. Bastante texto. A história é bem simples. A gente tinha ali um cara que tinha uma doença de pele, Naamã, e ele descobriu que tinha uma cura. E ele foi atrás dessa cura e ele encontrou. Nesse texto a gente começa a entender que a razão da nossa vida ela é apenas uma: revelar a glória de Deus e cumprir o nosso propósito nessa terra. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Independente de como a gente é, dos nossos talentos, das nossas afinidades, tem gente aqui que tem talentos que eu não tenho. Se eu pegar um violão, não vai sair o que saiu aqui. Da mesma maneira, né? Temos, por exemplo, tem faixas brancas sinistros entre nós. Eu, não tive esse dom, mas tem pessoas que têm artes e dons diferentes. E todos eles servem para glorificar a Deus. Deus ele pode nos usar independente dos nossos talentos. E um dos personagens dessa história que a gente leu, é para mim o maior exemplo do que é viver para a glória de Deus. Pense comigo. O profeta Eliseu ele vai afirmar lá no versículo 8, ele afirma, que existia um profeta em Israel. Até porque era ele mesmo. Eliseu chega para o rei e fala assim, manda uma carta: tem um profeta aqui. Eliseu. Eliseu sabia que tinha profeta em Israel, afinal de contas era ele mesmo. E no Antigo Testamento, antes de Jesus, Deus falava com o povo através dos seus profetas. O profeta era uma pessoa que vivia para a glória de Deus e ele se comunicava com o povo, delegando e mostrando qual era a vontade de Deus para aquele povo. Mas nessa história, além de Eliseu, quem é que sabia que existia um profeta em Israel? Se a gente for parar para pensar, a mulher de Naamã não sabia. Ela não ficou sabendo e tal, e contou. Mas ela não tinha essa certeza, ela não tinha essa convicção. O próprio Naamã também não sabia que existia um profeta em Israel. Senão ele já tinha ido lá faz tempo resolver o problema da doença dele. Inclusive, quando ele chega lá e o profeta fala para ele se banhar, ele fala: vou tomar banho no rio? Você está louco? Eu vim de lá até aqui para tomar banho no rio. Tem rio bem melhor lá onde eu moro, vocês vão me mandar. Ele não sabia, ele não tinha noção. E o próprio rei de Israel também não sabia que tinha profeta em Israel. Aí começa a ficar mais feio, né? O próprio rei não sabia que tinha profeta na sua terra. Mas além de Eliseu, uma pessoa nessa história sabia, tinha convicção e não tinha se esquecido de que existiam profetas em Israel. E essa pessoa era a menina sem nome do versículo 3. Se a gente voltar lá no versículo 3, a gente vai ver que existia uma menina, que a Bíblia não fala nem o nome dela, que ela fala para a mulher de Naamã: existe profeta em Israel. E é essa história dessa menina que nós vamos estudar hoje. E o primeiro ponto que a gente vai aprender com essa menina
é que nós não devemos ser vítimas daquilo que aconteceu conosco. Eu não sei a sua história, eu não conheço o que aconteceu com você, e eu não estou aqui hoje para diminuir o que aconteceu com você. O que eu tenho para falar para ti é que através da vida dessa menina, no versículo 2, a gente descobre a origem dela. Ela foi levada de Israel como escrava, ela era serva, ou seja, provavelmente aconteceu uma guerra, e ela foi tomada como escrava do seu povo, e foi levada para outra nação. E ali ela servia a mulher de Naamã como uma escrava. Ou seja, ela viveu um momento muito difícil, a sua origem é muito complicada. E eu fico imaginando que a escravidão não foi o suficiente para ela se rebelar contra Deus. Às vezes a gente passa por tantos momentos difíceis, por tantos momentos complicados, e a gente acaba às vezes falando assim, poxa Deus, eu faço tudo certo, eu tento ser melhor, eu tento fazer isso, aquilo, aquele outro, e tem coisa que dá errado na minha vida. A gente aprende com essa menina que ela não teve essa postura. Pelo contrário, ela se arriscou. Ela foi falar, foi se meter num assunto que ela não foi chamada. Ela chegou para a mulher de Naamã e falou, olha, Naamã tá doente lá, mas se ele for lá em Israel, tem profeta, e ele vai ser curado, porque Deus está naquele lugar. Você já imaginou se Naamã chega lá e ele não é curado? O que ia acontecer com essa menina? Essa menina que só estava de boa, sei lá, esfregando no chão, lavando uma louça, sendo escrava. Não, ela ousou, ela saiu do conformismo. Ela não olhou para as feridas dela e falou assim, não tem mais jeito para mim. Não, ela se lembrou de tudo aquilo que ela aprendeu, de tudo aquilo que ela sabia, e passou para frente e falou, não, Deus existe, e Ele é a solução para a sua vida. Ela teve ousadia. Resumindo, ela não foi mimizenta. E mesmo sendo uma criança, que a palavra usada aqui é usada para no máximo assim adolescente, ela ainda era uma criança, ela ainda era pequena. Ela soube passar pelos momentos difíceis da vida. E nos momentos difíceis da vida, ela guardou no seu coração aquilo que Deus havia falado com ela. Ela guardou no seu coração que ainda existia profeta em Israel. A pergunta para você hoje é, aonde é que Deus tem te colocado? Qual é o lugar que você está? Quais são os lugares aonde Deus tem te levado? Aonde você tem colocado a planta do seu pé? E lá nesses lugares aonde você está, você se lembra de tudo aquilo que Deus te ensinou? Você é aquele que tem a ousadia, aquela que tem a ousadia para falar do amor de Deus, aonde Deus tem te colocado? Você tem compartilhado daquilo que Deus tem feito com você, em todos os lugares aonde Deus tem te levado? Essa menina é um exemplo de que nós não devemos simplesmente achar que o evangelho é só para a gente, mas é para todos aqueles que nós conhecemos e para todos os lugares aonde nós vamos. Se você está num momento bom da vida, amém, que bênção. Se você está aí ganhando, competiu e ganhou, se você está aí querendo casar e casou, se você está aí, enfim, um momento bom, está na crista da onda, glória a Deus, amém, vamos ser felizes juntos, Deus é bom, não se esqueça de Deus, Deus te ajudou a te levar aos lugares onde você está. Mas se por um acaso você estava vivendo momentos difíceis, também não se esqueça de Deus, também não se esqueça que Ele cuida de você, também não se esqueça que esse momento difícil vai passar, porque Ele está cuidando de você, Ele te ama. Às vezes os momentos bons nos afastam mais de Deus do que os momentos ruins, porque os momentos ruins geram em nós necessidade, e quando a gente tem necessidade, a gente tem o costume de correr para Deus. Eu tenho esse problema, eu oro muito mais quando está difícil as coisas, não sei vocês, eu sou pecador, talvez vocês não sejam tão pecador quanto eu, mas às vezes nos momentos bons a gente esquece, e às vezes os momentos bons nos afastam de Deus. Quantas bênçãos não nos afastam de Deus? Por exemplo, o cara vai lá, Deus, pegando o ônibus, R$4,50, é muito caro, R$4,50 para ir, R$4,50 para voltar,
já fiz a conta, eu não gasto isso de gasolina, me dá um carro, me dá uma moto, uma Garelli, alguma coisa aí para eu poder ir trabalhar, fazer minhas coisas. E aí Deus vai lá e te abençoa, e fala, tá aqui filho, ó, uma benção para você. Aí você usa o carro para, você está sexta-feira em casa, cansado, falou, poxa, treinei a semana inteira, cansadão. Vou lá no culto, não tem lugar para estacionar, é tão ruim. Achar lugar para estacionar. E aí você não vem no culto, porque você tem o carro. Quando você não tinha, você vinha. Às vezes as bênçãos, elas nos levam a ficar tão confortável, tão gostoso, que a gente esquece de Deus. Deus nos leva a lugares altos, as pessoas nos conhecem, e quando a gente chega nesses lugares, a gente esquece de Deus, a gente esquece por que a gente chegou ali, de que Ele nos sustentou até ali, e de que Ele cuidou de nós até aquele momento. Então, se hoje você vive momentos difíceis, guarde no seu coração aquilo que Deus já falou, e não desista. Eu não sei se talvez nesse momento difícil você duvida até mesmo de Deus. Às vezes você fala assim, poxa, acho que Deus nem me ama. Estou passando por tanta coisa. E a gente coloca em dúvida até mesmo o amor de Deus. Deus te ama. E te ama de uma maneira que você não consegue nem imaginar. Por exemplo, hoje eu vou usar uma pessoa como exemplo que não gosta. O menino ali regalou o olho. Não foi você. É o Bob. Mas eu vou deixar ele sentadinho ali, porque eu não quero constranger o meu amigo. Bob tem uma filha chamada Nath. Nathalie. Eu sou ruim com o nome, o pessoal sabe já. Nathalie. Bob, a gente como homem, a gente não tem o prazer, né, de carregar uma criança na barriga, né, e a mãe tem esse prazer, né, de colocar a criança na barriga ali e sentir chutar, e o pai fica ali de telespectador do lado, né, de ter uma ideia mais ou menos, acho que de como que funciona, mas a mãe tem esse privilégio. O pai, ele só vai ver a filha tirando aquelas fotos preta chamuscada que só pai e mãe entendem, aqueles negócios lá, ecografia, né, mas tirando a ecografia, o pai só vê quando nasce a criança. Você lembra quando você viu a Nath pela primeira vez? Estava frio o dia? Mais ou menos. Para você não. Ela era muito cabeludinha quando ela nasceu ou nasceu carequinha? Não, era mais carequinha. E quando você viu ela pela primeira vez, você amava ela? Muito. E o que ela tinha feito para você? Nascido? Só isso? Então é assim que Deus te ama, cara. É assim que Deus ama cada um que está aqui. Ele simplesmente te ama, porque você nasceu. E é nesse amor que a gente tem que se apegar quando a gente está passando pelos momentos difíceis. E entender que um pai que nos ama dessa maneira não vai nos abandonar. Não vai nos desamparar. Não vai abrir mão da gente. O amor de Deus é aquilo que a gente tem que se apegar nos momentos difíceis. Porque Deus é capaz de escrever uma nova história para você. E da mesma maneira que Ele dividiu a história entre antes de Jesus e depois de Jesus, Ele pode dividir a sua história entre antes de Jesus e depois de Jesus. A segunda coisa que a gente precisa aprender com a história dessa menina, que se a gente quer viver para a glória de Deus e cumprir o propósito que Deus nos deu nessa terra, é entender que o nosso nome não precisa ser conhecido. Não precisa. Eu tive a tentação de falar sobre a vontade de Deus, sobre os planos de Deus, sobre viver para a glória de Deus, e eu pensei comigo, eu vou escolher Davi, porque Davi foi o cara que atacou a pedra no gigante, e derrubou o gigante, ou Josué que fez isso, aquilo, aquele outro. E Deus falou assim, poxa Fábio, você não entendeu nada. Para você é só os caras que sim, estão na crista da onda, que vivem para a minha glória. Não, essa menina viveu para a glória de Deus. E o nome dela não foi nem reconhecido. A gente nem sabe como ela se chama. A Bíblia mostra que mesmo assim essa menina era fundamental para os planos e os projetos de Deus na terra de Israel. Ela foi fundamental. E através da vida dela, uma nação que era incrédula, que tinha seus problemas, conheceu o poder de Deus.
O nosso objetivo não é fazer com que o nosso nome seja conhecido, é que o nome de Deus seja conhecido. Se porventura você virar famoso, um digital influencer, amém, glória a Deus, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente quer colocar o nosso nome acima do nome de Deus. O problema é quando a gente quer a glória para a gente, sendo que a gente sabe que nós não somos nada sem Deus. Nós não fomos chamados por Jesus para termos milhares de seguidores nas redes sociais, para sermos seguidos, reconhecidos. Nós fomos chamados para sermos seguidores de Jesus e para levar aqueles que nos conhecem a também seguir a Jesus. Cuidado com a busca de fazer o seu nome conhecido. Isso pode ser complicado, porque o orgulho é mais fácil de derrubar uma pessoa do que aquela pessoa que fala assim, eu não sou nada. Não, eu não sou nada. O orgulho, ele é altamente destrutivo. A gente, como pregador, é muito engraçado, que a gente tem a tarefa de ler a Bíblia e vir aqui e falar dela, e é só isso que a gente faz, mas a tarefa de você entender que é para você, daquilo que acontece na sua vida, é o Espírito Santo que está fazendo aqui. Eu falei hoje no discipulado, hoje a aula era sobre o Espírito Santo. Eu falei que o Espírito Santo é aquele que cutuca a nossa alma, quando a gente está no culto sentado, a gente fala assim, poxa vida, é bem isso que eu faço. O Espírito Santo é esse que dá a cutucada na gente, e a gente não faz nada, mas é complicado. Teve um dia que eu saí daqui, veio um menino, falou bem assim para mim, cara, eu estava aqui sentado olhando você falar, aí você começou a falar umas coisas, eu falei, esse cara está falando da minha vida, e quem que ele pensa que é para pegar o microfone e falar de mim, do microfone, vem falar, velho. E aí de repente ele falou assim, mas espera aí, ele não sabe do que eu estou vivendo. Poxa vida, Deus está falando comigo e tal, ele veio e comentou isso comigo. É uma bênção isso, é uma bênção. Mas se eu sair daqui e falar assim, eu sou o cara, velho, Deus me usa, eu sou o bichão, naquela igreja ali não tem ninguém melhor que eu oro, acontece, eu prego e as pessoas se convertem. Isso já vai me derrubar rapidinho. Porque a obra que a gente faz aqui, o pastor, não é a gente, é Deus em nós. E por isso não faz sentido eu querer trazer toda a glória para mim. Eu queria achar que o meu nome é importante. O meu nome não serve para nada. Eu um dia vou morrer, vou passar dessa para melhor, mas Deus vai continuar aqui fazendo a sua obra, e o seu reino vai continuar aqui sendo estabelecido, e Ele vai continuar falando com pessoas, e vidas vão ser transformadas. Eu apenas entendi que Deus me chamou, e eu falei, eis-me aqui. O que Ele vai fazer com a minha vida é com Ele, e a glória é dEle, e toda a condição é dEle. Deus, Ele te deu a força para levantar, para ir treinar, a inteligência para estudar, tudo isso, a matéria-prima para você chegar onde você chegou foi Deus que te deu. Porque hoje de manhã, quando você levantou da cama, do quentinho, pôs os 2 pés do lado da cama, aquele ar que você respirou foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Aqueles músculos que você construiu hoje no teu treino, foi Ele que te deu. A sua vida, foi Ele que te deu. Ele é a fonte de tudo. Dele tudo vem. Por isso que toda a glória é dEle. Às vezes Deus te chamou para ser como se fosse uma flecha, que tem a força de entrar e penetrar e chegar em lugares longes, e ter uma visibilidade. Mas às vezes Deus te chamou para ser um arco, que move outras flechas a irem cada vez mais longe. E nós temos aqui um mestre em arquearia, e se você chegar para ele e falar assim, o que é mais importante, o arco ou a flecha? Ele vai falar, precisa dos dois, né? Que sentido faz eu pegar uma flecha, tacada aqui a flecha? Ou um arco, vou só dar uma varada na cabeça de alguém. Não serve para isso. O arco e flecha tem que andar junto. Cada um tem uma função, mas os dois têm a mesma importância no reino de Deus. Nem todo mundo é chamado para ser profeta, mas às vezes você foi chamado para ser uma pessoa desconhecida. E glória a Deus por isso, porque tanto faz se você é arco, se é flecha, se você é conhecido ou se você é anônimo, se você é um general ou se você é um escravo. Independente, revele a glória de Deus através da sua vida, porque isso é uma honra. É uma honra poder agradecer a Deus e entender que nos lugares que nós chegamos,
e aonde nós estamos foi Deus quem nos colocou. Essa mensagem não vai terminar aqui, ela foi apenas uma introdução, mas que a gente possa sair daqui hoje tendo a certeza e a convicção de que nada na nossa vida vai preencher a nossa existência, senão a glória de Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua academia, lá no seu treino, com as pessoas que você conhece, você está lá para revelar a glória de Deus, para ser instrumento de Deus através daquilo que você sabe fazer. Amém? Convido você a fechar os seus olhos para a gente orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, por cada um que está aqui presente, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa uma menina desconhecida para falar conosco, Deus. Uma criança, Deus, que não teve nem o seu nome registrado, Pai. Não, Deus, porque foi injustiçada, mas pelo contrário, Pai, uma criança que não queria que o seu nome ficasse na história, mas que o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus ficasse marcado nos corações, Deus. Que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo que por onde a gente passa, a gente tem que deixar o teu bom perfume. Que as pessoas sintam a tua presença, que elas se lembrem, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Que nós possamos aprender, Deus, a render glórias a Ti. A entender, Pai, que muitas vezes os elogios, eles são bênção, eles nos motivam, mas nós precisamos aprender a direcioná-los para Ti, Deus. E mantermos a nossa humildade, sabendo que tudo vem de Ti. Que nós, Deus, não somos nada sem o Senhor, Deus. Abençoa cada um aqui, Pai. Senhor, que muitas pessoas aqui, Pai, possam alcançar, Deus, os mais altos patamares do esporte. Que nós possamos ter atletas aqui que sejam, Pai, mundialmente conhecidos, Deus. Mas o meu desejo, Pai, é que quando eles cheguem lá, eles não se esqueçam do Senhor, Deus. Que eles não se esqueçam que o Seu nome, Deus, é superior aos nossos nomes. E que nós possamos carregar o Seu nome por onde quer que a gente vá, Deus. Mas se por um acaso, Pai, a gente for conhecido como desconhecidos, que nós possamos aceitar, Deus, porque nós não fomos chamados para sermos reconhecidos, mas para render graças a Ti, elevar o Seu nome, Pai, e fazer o Senhor conhecido. Eu sei, Pai, que aqui hoje tem pessoas que passaram por momentos difíceis, que têm feridas, que o seu passado, Pai, seu passado às vezes até te escraviza. Mas, Senhor, que o nosso passado não nos impeça de falar do Teu amor, Deus. Porque o Seu amor é real. O Seu amor é como uma âncora, Pai, que nos mantém firmes, Deus. Que mesmo, Pai, no meio das tempestades, nós podemos estar no mesmo lugar, Pai. Porque o Senhor é a nossa âncora. O Senhor nos mantém parados, Deus. E nós temos a certeza de que há um Deus nas nossas vidas, da mesma maneira que houve um Deus em Israel naquele tempo. O Senhor está nas nossas vidas, o Senhor está no nosso meio, Pai. E por isso nós somos gratos a Ti. Gratos pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. É uma honra, Deus, poder Te servir e poder estar, Deus, todos os dias diante da Tua presença e falar contigo. Que nós possamos viver, Deus, para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Bom demais, está chegando no finalzinho do nosso culto aqui e eu vou fazer um convite especial para você. Você fica em pé enquanto você escuta esse somzinho gostoso no fundo aqui. Você vai dar uma balançadinha para um lado, uma balançadinha para o outro, vai curtir esse louvor gostoso. E eu vou falar para você que dia 27/7 a gente tem o culto da Arena. Tem um pouquinho de ingresso ainda? Acabou? Então eu vou tentar conseguir mais para você que não conseguiu ainda, porque já foi tudo aquilo que a gente pegou. Então tá bom, vou tentar conseguir mais. Fica atento aí, se você não pegou, não se desespera, porque eu tenho certeza que talvez saia mais um lotezinho aí com alguém, tá bom? Outra coisa, amanhã de manhã, às 9 da manhã, tem exame de faixa aqui, sensei. Exame de faixa de judô, você que quer vir assistir, quer estar junto, vocês... Luca vai fazer exame de faixa, tá aqui, quem mais tá aqui vai fazer exame de faixa? Só o Luca, vem aqui Luca, vamos orar por você. A gente orou, você foi lá, lutou, postei a foto sua lá no grupo lá pro pessoal, se divertiu? Foi gostoso, ganhou uma medalha bonita lá? Então tá bom, vamos orar pro exame de faixa dele, porque ele tava nervoso, sensei. Ele falou, cara, eu tô preocupado com o exame de faixa. Então a gente vai orar para amanhã ser um dia muito feliz na tua vida. Outra coisa, sexta-feira que vem a gente não tem culto dos atletas. Você que está assistindo a gente em casa, viu o pessoal aqui triste. Mas olha só, vai estar tendo um congresso aqui na PIB a partir da quinta-feira. É um congresso que comemora os 100 anos da Convenção Batista Paranaense. E é muito legal, os cultos são abertos, vai ter muita gente legal pregando. Então se você quiser vir na sexta, no sábado, no domingo, na quinta, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Então não tem culto aqui, mas tem culto no templo e vai ser muito legal. E um último aviso que eu tenho para você aqui em especial é para que você esteja orando, tá? Pela vida desse menino aqui. Viu? Fez um suspense com você. Estende sua mão para cá, vamos orar com ele. Vamos agradecer a Deus por essa semana maravilhosa. Vamos orar, estar orando pelo culto da Arena. Vamos estar orando por esse congresso que vai ter aqui na PIB, para que seja um tempo precioso, agradável, gostoso e abençoado na presença de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo de louvor, de gratidão, Senhor. Obrigado pela nossa semana, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado por derramar de alegria, de paz, de tranquilidade, ó Pai. Eu te peço que essa mesma tranquilidade esteja sobre a vida do Luca amanhã, ó Pai. Seja um tempo gostoso, divertido para ele, que ele possa celebrar essa nova faixa, ó Pai, que assim aqui já estamos torcendo para que ele conquiste, ó Pai. E te pedimos também, ó Pai, nessa semana, teus preparativos para o congresso, esteja cuidando de quem está à frente, os preletores, as pessoas que estarão aqui, ó Pai. Colocamos diante de Ti também o culto da Arena da Baixada, que é um culto de comunhão, ó Pai, onde vamos estar ali várias e várias igrejas juntos, ó Pai, celebrando e engrandecendo o Teu santo nome ali, Senhor. Também te peço, ó Pai, esteja aguardando, temos uma viagem essa semana para Minas Gerais, ó Pai, os legendários. Esteja aguardando os meus amigos, protegendo, ó Pai, cada um de nós na estrada ali, para que possamos voltar em paz e tranquilidade para as nossas casas, ó Pai. É isso que oramos e te agradecemos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não vai embora sem dar uns 20 abraços no Luke e falar assim, ó, quero ver você de faixa nova no próximo exame. Amém? Deus abençoe vocês. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para
cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está.